Então vamos para o nosso movimento harmônico simples, que é o MHS. Bom, o movimento harmônico simples, ele é constituído do movimento periódico, que a gente sabe o que é, né? Ele vai se repetir sempre da mesma forma, no mesmo intervalo de tempo, né? Onde o período desse movimento periódico é o menor intervalo de tempo para repetição desse período, né? E além de ser periódico, esse movimento harmônico ele é oscilatório. O que significa isso? Ele é um movimento de vai e vem, de ida e volta. E nessa ida e volta, ele sempre vai passar por uma posição central, né? Então, quais são os movimentos característicos, né, que podem ser considerados um MHS? O primeiro é o oscilador harmônico, ou sistema massa-mola, no qual essa massa oscila, né, de uma amplitude máxima positiva e negativa, sempre passando, né, por esse ponto central aqui, ó, né? O outro pode ser considerado um MHS, a projeção do pêndulo simples. Então, se eu projetar aqui o pêndulo na horizontal, a gente vai perceber que o movimento de ida e volta do pêndulo sempre se repete no mesmo intervalo de tempo, né? Lógico, considerando o pêndulo como ideal, né? E ele, nessa ida e volta, passa por esse ponto central, ó. Então, ele vai até uma amplitude máxima positiva, uma amplitude máxima negativa, passando pela posição central. E o movimento circular uniforme também pode ser considerado, né, um MHS, a projeção, né, do objeto que está executando esse movimento circular uniforme. Então ele também faz um movimento de ida e volta durante a sua rotação, essa projeção, passando por essa posição central, até uma amplitude máxima positiva e a máxima negativa. Então cabe a nós, usando o MHS, descrever, né, esse movimento em função das posições das projeções, no caso do pêndulo e do movimento circular, né, e a posição da massinha do sistema massa-mola. Vamos ver aqui as funções horárias do MHS. Primeira função é a função da elongação, né, qual é a posição x do objeto em função do tempo. Então a elongação é dada por essa equação aqui, ó. X igual a cosseno de ômega t mais um φ0. Né? A será a amplitude, né, do movimento, né? E essa amplitude aqui, a projeção, no caso do movimento circular, ela é conhecida como raio da trajetória circular. Então vai ter uma amplitude máxima positiva e uma negativa. Ômega é conhecido como pulsação ou frequência angular, que análoga lá ao movimento circular uniforme seria a nossa velocidade angular. Ela pode ser dada por 2π sobre t, né, em função do período, nesse caso, ou 2πf, né, fazendo a nossa pulsação em função da frequência. E t, o intervalo de tempo. Né? φ0 é a fase inicial, qual é a posição de partida desse objeto, né, em relação às posições que ele se encontra nesse movimento circular, né, para analisar o movimento harmônico. Velocidade. Qual a função horária da velocidade? Ela é a seguinte, ó, menos ômega seno de ômega t mais um φ0. Então as velocidades, né, ela tem essa dependência do seno aqui. E o que vai acontecer? Analisando no sistema massa-mola, no oscilador que é mais fácil de observar, o que a gente vai perceber? Que nas amplitudes máximas negativa e positiva, essa velocidade vai ser zero. E aqui no ponto central, ela vai ser máxima. Né? Quando vai ser importante isso? Na análise das energias desse oscilador, né, ou do próprio MHS. E a aceleração, ela é dada por menos ômega quadrado vezes A, cosseno de ômega t mais φ0. Então ela depende da pulsação da frequência angular. Né? Como A cosseno de ômega t mais φ0 é a nossa elongação, eu posso escrever a aceleração de forma mais simples, fazendo menos ômega ao quadrado vezes essa elongação. Né? E a gente percebe que essa aceleração do movimento harmônico simples, ela será proporcional à abscissa, né? Que define a posição, né, no eixo x, só que ela vai ter sinal contrário a essa posição, a essa abscissa. Então tá aqui, ó. A aceleração é menos ômega quadrado vezes a amplitude, né, que seria as deformações máximas aqui no sistema massa-mola, tanto positivo quanto negativo. Né, e as acelerações serão máximas nas duas amplitudes e zero na posição central.
A gente pode fazer uma comparação com a força elástica aplicada, né, em cada posição aqui. Na posição central, a força elástica é zero, porque a mola está relaxada, não tem deformação. E nas amplitudes, a força elástica será máxima, porque as deformações são máximas, consequentemente a aceleração também será máxima. Nos pontos de inversão do movimento, olha o que acontece. Ó. Então, o x, a deformação, a elongação vai ser, né, igual à amplitude, no caso aqui a amplitude máxima positiva, e a aceleração vai ser menos ômega quadrado vezes a. Do outro lado, na amplitude máxima negativa, essa aceleração vai ser apenas ômega ao quadrado vezes a, que o menos com menos a multiplicação ficaria positivo. Então está aqui a aceleração nos dois pontos de inversão lá do movimento, as acelerações máximas do MHS. Fase inicial. Como que eu encontro, como que eu defino a fase inicial para cada tipo de movimento? Então é o seguinte, né, vamos colocar aqui o movimento circular, né, a nossa projeção aqui nesse eixo X, né, com o tempo igual a zero, o que vai acontecer? Né, a massa, né, o objeto, o corpo, está nessa posição de amplitude máxima. Então, pelo gráfico dá para perceber que ele parte da amplitude máxima, né, em direção ao ponto central. Então, é esse gráfico que aparece. E nesse caso, ao partir, né, essa partícula a partir do ponto da amplitude máxima positiva, a fase inicial vai ser igual a zero. Então, essa é a primeira possibilidade. A outra seria ela partir da amplitude máxima negativa. Dá para perceber aqui no gráfico que ele parte do menos A. Então, quando a partícula parte aqui do menos A, da amplitude máxima negativa, né, o que acontece? A fase inicial vai ser igual a π. Se ela parte da região central, né, o que vai acontecer ali? Ó? Então, no tempo igual a zero, ela está nessa posição aqui, bem certinho aqui, nessa região central. Ele vai partir do zero. Só que nesse caso, ele parte, né, do zero, só que ela vai em direção à amplitude máxima negativa. Então, ele vem aqui para baixo primeiro. Para esse caso, né, quando ele parte de x igual a zero e vai para a amplitude máxima negativa, a fase inicial, o φ0, vai ser π sobre 2. E o último caso, ela parte aqui do x igual a zero novamente, né, quando o tempo está igual a zero. Só que agora ela vai para a amplitude máxima positiva. Está ali o gráfico. Né? Nesse último caso, a fase inicial é igual a 3π sobre 2. Então, está aí as definições, as possibilidades de fases iniciais que eu posso identificar através do gráfico ou através da posição do objeto durante o movimento. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Então, a elongação de um ponto material em movimento harmônico simples é dada pelo gráfico a seguir. Então, eu tenho o gráfico na ida da elongação, né, em função do tempo desse MHS. O que eu vou determinar com isso? Letra A. A amplitude, o período e a frequência do movimento. Bom, pelo gráfico a gente consegue tirar a amplitude de 3 metros, observando o gráfico, e o período, que é o tempo para uma oscilação, né, desse movimento, uma ida e volta, né, é 8 segundos. A frequência, eu posso fazer o inverso do período, né, 1 sobre t, e essa frequência vai ser 1/8 ou 0,125 Hz, já que o período está em segundos, a nossa frequência já aparece em Hz. Na letra B ele quer saber a pulsação, né, a frequência angular ou, análogo ao movimento circular, a velocidade angular. Vou usar isso aqui, 2πf, para calcular essa pulsação. Então fica 2π vezes a frequência, que é 1/8, né, de Hz. Simplifica aqui o 2 com o 8. E a pulsação fica π sobre 4 radianos por segundo. A letra C ele quer a função horária, né, desse movimento. Bom, a função horária é x igual a amplitude vezes cosseno da pulsação vezes o tempo, mais a fase inicial. Pelo gráfico, dá para perceber que a partícula parte de x igual a zero e vai na direção da amplitude negativa. Né? Logo, a nossa fase inicial vai ser π sobre 2. Portanto, né, a função horária da elongação vai ser 3, que é a amplitude, vezes cosseno de π sobre 4, que é a pulsação, vezes o tempo, mais a nossa fase inicial, que é π sobre 2. Tá certo, gente? É isso aí.